Capítulo 9. Está morto o evangelismo? Já se teriam passado os dias gloriosos do evangelismo, e desaparecido para sempre? Nunca mais surgirá outro Wesley, outro Finney, ou outro Moody? Será que nunca mais as cidades serão abaladas por reavivamentos poderosos, como nos dias do passado? Será verdade que os dias dos reavivamentos poderosos estão guardados no Museu da História, e que o evangelismo está morto? Minha resposta é sim e não. Certa vez um jornal canadense estampou uma fotografia de Dwight L. Moody, dando um breve relato de sua grande campanha evangelística em Toronto, no Auditório Massey, realizada em 1894. A reportagem narrou que grandes multidões compareceram. Mencionou a pregação de Moody, e como ele agradeceu publicamente ao Sr. Art A. Massey, que estava num camarote especial, a doação do Auditório Massey à cidade. Houve uma referência à grande campanha evangelística de Moody, nestes termos: a história de D.L. Moody é a de uma época de evangelismo heróico que já desapareceu, talvez para nunca mais retornar. Aquele período teve seu encanto próprio, muito especial. Ainda não havia rádios, nem telefones, nem bondes e, logicamente, ninguém conhecia a televisão. Somente quando Moody já era muito idoso é que apareceu a luz elétrica. Uma edição posterior desse mesmo jornal publicou uma notícia comemorativa das grandes reuniões dirigidas pelos notáveis evangelistas canadenses Crossley e Hunter, em Ottawa. Numa dessas reuniões, Sir John A. Macdonald, o primeiro-ministro do Canadá, levantou-se, foi à frente e professou publicamente a sua fé em Cristo. Isso aconteceu em 1889, o ano em que eu nasci. Pouco antes de seu falecimento, o Dr. Crossley esteve presente numa das reuniões que eu dirigi. Hunter, com quem eu viajara em trabalhos de evangelização durante um quarto do século, já havia sido chamado à glória da Igreja Triunfante. Esta geração não o conheceu. Para os obreiros atualmente atarefados no serviço cristão, as glórias espirituais do passado caíram no esquecimento. Porém, ao olhar para o Dr. Crossley e para outros guerreiros já encanecidos, que estiveram na vanguarda, no fragor do evangelismo, relembrei os grandes eventos acontecidos há mais de uma geração atrás. Quando a pregação do evangelho atingira seu clímax, e pus-me a perguntar a mim mesmo se porventura aqueles milagres espirituais seriam novamente presenciados nesta geração ou na próxima. Em minha biblioteca tenho um livro bem surrado nas beiradas. Contém os sermões de Moody, taquigrafados enquanto ele pregava. Suas sentenças gramaticalmente falhas estão registradas exatamente como saíram de seus lábios. As instruções por ele dadas da plataforma, suas advertências contra os falsos pregoeiros, que obtinham lucro vendendo a sua fotografia, alguns acontecimentos como foi dito, por alguém que esteve presente e viu com os seus próprios olhos tudo que ia escrevendo. Para mim esse volume é um tesouro precioso. Eu o estimo porque está repleto da atmosfera do evangelismo, uma atmosfera com a qual a presente geração, em sua maior parte, está desacostumada. Ao relê-lo, posso contemplar nele as grandes multidões, na verdade multidões tremendas. Ouço uma vez mais os arrebatadores sermões do famoso evangelista e dou testemunho, como se estivesse vivendo naquele tempo, das cenas que significaram tanto para a igreja da época, dias de céu na face da terra. Mas a pergunta que faço agora é: repetir-se-ão porventura esses dias? Os dias heróicos do evangelismo parece que cessaram. Eram os dias em que eu não passava de um adolescente. Tive o grato privilégio de contemplá-los em sua glória esmaecente, pelo menos. Lembro-me perfeitamente das grandes reuniões dirigidas por Torrey e Alexander, no Auditório Massey de Toronto, em 1906, quando me converti. O que mais me impressionou foi o grande número de ministros de todas as denominações, sentados na plataforma. Por semelhante modo, minha memória recua até a atitude do evangelismo predominante na Associação Cristã de Moços, um ano ou dois mais tarde. Também jamais me olvidarei das reuniões dirigidas por Crossley e Hunter, em Woodsville, Ontário, em 1908, bem como da impressão que deixaram em mim. Meu coração jovem vibrava intensamente sempre que eu participava desses cultos de evangelização. Mas esses foram praticamente os últimos.
Em algum ponto da segunda década do século XX o antigo espírito de evangelismo se dissipou. Grandes centros de evangelismo. Entretanto, o evangelismo não está morto, de forma nenhuma, e nem mesmo poderá morrer, porquanto é o grande e único método que Deus usa para realizar a sua obra. Por esse motivo é que o Senhor está, hoje em dia, provocando grandes movimentos de amplitude mundial, e criando centros especificamente dedicados ao evangelismo. E assim é que as chamas do evangelismo continuarão queimando. Tais centros evangelísticos são instituições estabelecidas que se dedicam principalmente à conversão de almas, à edificação dos crentes, à evangelização de escopo mundial. Salientam de modo especial os 4 pontos essenciais do evangelismo: salvação, vida interior profunda, missões estrangeiras e segundo advento de nosso Senhor. Por todos os meios se esforçam para levar a mensagem da cruz às massas sem Cristo, tanto em solo nacional como no estrangeiro, dentro do prazo mais breve possível. Usa-se num centro evangelístico o método inaugurado pelo apóstolo Paulo. Ele não efetuava uma breve campanha para logo passar adiante, por mais promissora que o novo empreendimento lhe parecesse. Antes, sempre que possível permanecia naquela cidade até que ali se estabelecesse uma igreja forte. Cada grande cidade precisa de um centro de operações. Spurgeon, em Londres, usou o auditório musical Surrey, com capacidade para 10.000 pessoas assentadas, bem como o Palácio Cristal, onde se acomodavam 20.000 pessoas assentadas. E assim, desprezando todas as normas convencionais da época, ele pregou o evangelho às multidões da grande metrópole inglesa. Em seguida, construiu o Tabernáculo Metropolitano, que seria um centro permanente de evangelismo. Tanto Dwight L. Moody como R.A. Torrey tiveram a mesma visão do trabalho. Eles criam também, à semelhança de Spurgeon, na eficácia de um trabalho evangelístico centralizado. Por essa razão é que se construiu uma grande igreja de Moody, em Chicago, a Igreja de Portas Abertas, em Los Angeles, e a Igreja dos Povos, em Toronto, a fim de serem centros permanentes de evangelismo. Alguns obreiros talvez tenham sido chamados para ser itinerantes, isto é, andar de um lado para o outro, mas o tipo mais valioso de evangelismo é quando se consegue estabelecer sedes onde as chamas do avivamento nunca morrem. Daí a obra pode espraiar-se para o mundo todo. A ideia geralmente aceita do que é uma igreja, um minúsculo grupo de crentes que se reúne em alguma viela obscura, esforçando-se por sustentar um pastor, mas sem deixar qualquer impressão duradoura sobre as multidões, certamente não é a visão de Deus. Com muita frequência se vê, nesses casos, um mero punhado de indivíduos superalimentados, talvez famintos, e sem trabalho a fazer, autossatisfeitos e até mesmo contrários a qualquer esforço evangelístico, sem visão de ampliação da obra e sem qualquer senso de obrigação de levar a mensagem às multidões. Parecem uma poça estagnada e ressequida, pútrida e sem saída. Somente quando as nossas igrejas se tornam centros espirituais de evangelismo agressivo, tanto no solo pátrio como no estrangeiro, é que poderemos ser fiéis à visão de Jesus Cristo, conforme expressa na Grande Comissão. O evangelismo resolve os problemas. O evangelismo enche de pessoas qualquer igreja. Encheu as igrejas metodistas há mais de 200 anos. O metodismo nasceu por causa do evangelismo. Esse movimento wesleyano só cresce e tem vida em função do evangelismo. A Igreja de Cristo só é igreja por causa do evangelismo, desde os dias dos apóstolos. É o que leva as pessoas à salvação. Os novos convertidos vão ocupando os assentos, até então vazios, das igrejas. Além disso, o evangelismo resolve o problema financeiro. Tudo quanto Pedro teve de fazer foi apanhar o peixe, o dinheiro encontrava-se em sua boca. Sempre foi assim. Basta que conquistemos os perdidos para Cristo, que estes suprem os recursos para levar avante a sua obra. É pelo fato de o evangelismo haver se amortecido que tantas de nossas igrejas foram obrigadas a fechar as portas. A Igreja dos Povos não é exceção. Ao longo de todos os anos de sua existência, temos conduzido um contínuo ministério de evangelismo, e continuamos a evangelizar. Entoamos hinos de louvor de teor evangelístico e pregamos sermões que anunciam a salvação em Cristo. Temos usado muito o rádio,
Durante 2 horas e meia, todos os domingos à noite, vamos ao ar. Desse modo, milhares e milhares de ouvintes recebem a mensagem do Evangelho. Todos os domingos à noite fazemos um apelo. Não nos limitamos a pregar e anunciar a benção final. Oferecemos com insistência ao auditório na igreja a oportunidade de as pessoas aceitarem a Cristo. Convidamos a todos para uma conversa pessoal. É muito duvidoso que passe uma semana sem que algumas almas sejam salvas. Sabemos perfeitamente bem que a igreja tem de evangelizar, porque do contrário ela se fossiliza. Dedicamo-nos à evangelização porque a igreja que não evangeliza em breve deixará de ser evangélica. Nossa declaração de fé afirma que nosso maior interesse é, antes de mais nada, a conversão das almas, a edificação dos crentes e o evangelismo de escopo mundial. E nada há em nossa confissão que não apareça à primeira vista. Alguns nos chamariam de antiquados, só porque ainda cremos na conversão de almas. Mas o homem necessita da salvação. Essa verdade, tão negligenciada hoje em dia, precisa ser destacada agora, mais do que nunca. Além disso, os crentes devem ser edificados na fé. E nosso evangelismo sob hipótese alguma se confina à nossa própria cidade. Graças a Deus nosso evangelismo tem alcance mundial. Cremos no trabalho das missões estrangeiras e dele nos orgulhamos genuinamente. Os 4 elementos essenciais. Você já viu nossos 4 elementos essenciais do evangelismo: a salvação, a vida interior profunda, as missões estrangeiras e o segundo advento de nosso Senhor. Não desconsideramos outros elementos igualmente importantes. De forma alguma. Mas é em torno dessas verdades que se concentram os ensinos vitais das Escrituras. Pregamos tudo quanto está envolvido na vida interior mais profunda. Deus quer que os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo, que sejam vitoriosos sobre o pecado e que lhe pertençam integralmente, 100%. Que os crentes tenham entregado tudo ao Senhor, separados de vez do mundo e suas obras, para que possam ser usados ao máximo. Enfatizamos o Espírito Santo como uma pessoa divina, e não tanto os dons, as experiências e manifestações do Espírito. Tudo em Jesus, e Jesus em tudo. Por outro lado, não ousamos negligenciar a bendita verdade da segunda vinda de Jesus. Essa é a grande esperança da Igreja. Nosso Senhor em breve voltará. Não frisamos as interpretações detalhadas e pessoais das profecias, pois quanto a isso os homens sempre diferiram e sempre hão de diferir. Podemos discordar das pessoas e continuar sendo seus irmãos, mas insistimos sobre a importantíssima verdade do retorno pessoal e visível de nosso Senhor, o que será coroado pelo estabelecimento do seu reino. Nossa declaração de fé termina com as palavras: esforçando-nos por todos os meios por levar o Evangelho às massas em Cristo, tanto no âmbito nacional como no estrangeiro, no menor prazo possível. Afinal de contas, esse é nosso alvo principal. Para ter precisamos dar, para colher precisamos distribuir. Foi para isso que Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo. Essa é a suprema tarefa da Igreja. É por esse motivo que existimos. Nossa tarefa primordial consiste em anunciar o Evangelho, propagando-o por todos os meios legítimos. Em especial, compete-nos levar o Evangelho às massas que ainda não têm Cristo. Precisamos estar altruisticamente interessados em levá-lo, por semelhante modo, aos campos estrangeiros, e não só ao nosso país. É justamente ao seguir o programa de Nosso Senhor, que consiste de pregar o Evangelho do Reino em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, Mateus 24:14, que poderemos abreviar a sua vinda, visto que Deus está visitando os gentios a fim de tomar dentre eles um povo para seu nome, Atos 15:14. Oh, que visão arrebatadora! Que chamado tremendo! É um trabalho magnífico. Como pode alguém criticar malevolamente um programa como esse? Haverá alguém que ame ao Senhor e que advogue os grandes princípios fundamentais da fé, e que apesar disso se recuse a dar 100% de apoio a essa causa? Deveríamos louvar a Deus por um evangelismo salutar e bíblico, rogar-lhe um reavivamento que inflame as almas, uma chama que venha não do homem nem da vontade da carne, e sim, de Deus. Com toda a fé no Senhor, lancemo-nos ao evangelismo. Mantenhamo-nos firmes nesse trabalho, sem cansaço, para que os homens tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho, e venham a ser salvos.
que os ministros do Evangelho, os verdadeiros ministros de Deus, dediquem-se ao evangelismo em seus próprios púlpitos, que façam de suas igrejas centros ativos de evangelização, pois Deus abençoa a pregação do Evangelho de forma muitíssimo especial. Ele colocará seu selo de aprovação sobre o evangelismo, sob a forma de salvação de almas, de restauração de desviados, e de edificação dos crentes, porquanto o evangelismo continua sendo a prioridade número 1. Evangelizar vai e ganha os perdidos, evangeliza-os a todo custo, prega e insta em todas as terras, esta é a ordem a que damos ouvidos. Evangeliza cada nação, não se pode negar o evangelho. A ninguém se negue o convite. Anuncia a cruz de Cristo, a morte expiatória do Senhor. Vai, e dize como ele ressuscitou e triunfou sobre os seus inimigos. Como vai voltar de novo para reinar em poder e majestade. Ele voltará para a esposa tomar, de toda tribo, língua e nação, é também a fim de inaugurar o juízo contra todos os ímpios. Vai, a mensagem tem de ser proclamada. Vai buscá-los para o redil do pastor. O mestre te chama. Levanta-te, é preciso evangelizar. Evangelizar. Evangelizar OJS.